Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado. Rua Bela Vista, número 125, bairro Alvorada. 999753949. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Este é o Sintonize com Cristo, que hoje está com cara nova. Nosso primeiro podcast, e o tema é Amor ou Omissão? Quando a falta de limites está formando filhos despreparados para a vida. Para isso, nós convidamos 2 educadores. Professor Manuel Cesário de Paula, professora Patrícia Mota Rauch, acertei? Isso mesmo? Sim, obrigada. E o nosso pastor, Reverendo Carlos Borges, da Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Nair. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos sugar de vocês muitas coisas aqui. E nós vamos começar fazendo o seguinte, eu vou citar aí um tema e eu quero um breve comentário de vocês a respeito deles. Vou começar aqui com o professor Manuel. Pais inseguras versus pais permissivos. Boa tarde a todos, boa tarde, Nair. Pais inseguros muitas vezes são muito permissivos. Eles ficam no anseio de não frustrar os seus filhos e acaba não dando limite e permitindo demais muitas coisas que não são apropriadas. Que, professora Patrícia?
Primeiro, Nair, obrigada. Boa tarde a todos pelo convite. Sinto honrada aqui. Espero contribuir de alguma forma dentro da nossa limitação. Anair, então, falando assim, que você já colocou amor ou missão. Então, quando a gente vê, amor é a plenitude, é completo, né? É um equilíbrio. E a omissão, então, está do outro lado. Um pai que é omisso tem as suas consequências sérias na vida de um filho. O pai permissivo demais também vai ter consequências sérias. E isso a gente precisa analisar, tanto o pai como o filho. Por que o pai está sendo tão permissivo? O que tem ali de raiz que mostra essa permissão total na vida de um filho, né? Na educação de um filho. Então, é uma questão complexa, mas ela pode ser tratada, né? Ela pode ser analisada. Ok, Pastor Carlos. Bem, boa tarde a todos. Esse tema, a minha contribuição como pastor, a questão da insegurança, aí já é uma questão que o pai precisa avaliar a sua confiança em Deus, a sua dependência em Deus, ou às vezes também o desejo de ter o controle, né? O pai às vezes quer ter o controle da situação. Então acho que os professores vão trabalhar o viés educacional e eu pretendo abordar o viés espiritual. Sim, é isso aí. Nessa questão. Uhum. Muito bem, vamos continuar. E aí, nosso primeiro aqui, então eu vou dar umas dicas aqui. Vamos lembrar das nossas câmeras, cada um focado na sua, para a gente poder, para que todo mundo possa nos ver também. Vamos lá, nossa segunda colocação, vou começar aqui com a professora Patrícia. Escola sobrecarregada versus famílias ausentes. Isso é real, é presente nas nossas escolas, no nosso ambiente escolar. É uma sobrecarga enorme, porque nós temos nossos objetivos dentro da escola. Mas a gente nota que a partir de um certo tempo, né? Então, os pais estão delegando toda a atividade da educação dentro da escola, dentro do espaço, para docentes, para técnicos administrativos, gestores como um todo. E essa sobrecarga é enorme, porque além da questão, como a BNCC coloca, os pilares da educação. Então, a gente tem que trabalhar a inteligência, o emocional, o cultural, o físico, tantas pautas ali dentro. Mas também tem um comportamental, e que no passado a gente via que já trazia de casa. Então, até no Salmo 128, né, que é da família, a família ali ao redor da mesa, ele coloca lá, tua mulher no interior da tua casa. Então, muitas vezes está faltando trazer de casa, e por isso que não traz essa bagagem, sobrecarrega a escola. Professor Manuel? Vejo muito isso, né, Nair? Mas um dos principais focos, ou que atrapalha nesse momento, é essa nossa perda, a perda mesmo do adorar a Deus, de seguir os ensinamentos de Deus. E essa tecnologia também avançando cada dia mais, os pais ficam deixando a cargo dos celulares, a cargo das televisões, para que eles possam ter tempo para fazer as atividades deles. Então acaba sobrecarregando quem? Os professores, todo o corpo escolar, né? Ok? Ok, pastor. Sempre o problema é a questão de prioridades, né? De fato, nós vivemos uma sociedade que tudo é agitado, tudo é corrido. Mas a família, infelizmente, não tem sido prioridade. E quando se fala de educação, isso exige tempo. Agora, pensar em tempo hoje é algo complexo, né? A tecnologia que veio para nos dar tempo, nos rouba todo o tempo. E educar filhos exige tempo. E os pais não estão muito dispostos a pagar esse preço. Mas não só isso também, exige, às vezes, você ter que deixar algumas coisas para você ter tempo com o seu filho. E nós, então, tentamos matricular o filho em tudo, né? Ele faz natação, ele faz judô, ele vai para a escola, e o pai não tem tempo de estar com o filho. E ele quer que a escola, o judô, todos os lugares que ele paga, eduquem o seu filho. E do ponto de vista bíblico, a educação é função da família. A escola ensina. E tem que ser assim. A escola ensina português, matemática, essas áreas afins. Só que hoje virou confusão. E virou tanta confusão que a escola se acha no direito agora também de ensinar para os nossos filhos o que não é da competência dela. Então, para você ver a confusão que está.
os pais não zelam por educar os seus filhos e a escola às vezes ultrapassa o limite que não é dela. Isso gera uma confusão, principalmente em escolas públicas, principalmente. Aí os professores às vezes se acham do direito de educar os nossos filhos ideologicamente, vamos dizer assim. E eu creio que o pastor entrou numa questão interessante, por quê? Porque nós geralmente observamos o fato de somente os pais jogarem para a escola, mas a escola também, segundo nós estamos ouvindo aqui, também tem feito o papel inverso, ou seja, em alguns lugares exacerbado na função que é dela. É isso aí, pastor? Para mim está tudo virado. Abraçando o mundo, né? Professora, eu vi assim uma duvidazinha aí, falar em educação, hoje o contexto está muito complexo. Tem muitos livros que estão aí definindo educação, colocando educação, mas está realmente a coisa, como o pastor falou, de cabeça para baixo. As pessoas perderam, porque ela nasce com um objetivo, que se a gente olhar, na educação que fala tanto integral, a educação integral é nos colocar a imagem de Deus. E essa educação integral, ela se perde nos contextos que a gente vê hoje, educacional. Então, o que ocorre? Ela nem trata dessa percepção do ser humano, concepção do ser humano, nem é o sociológico, nem é ética e político, então ela é tudo e não é nada. Então, a gente vê muitos saindo, né? Se você quer o cognitivo, aprender a ler, escrever, aritmética, então precisa de 12 anos, 13 anos, para fazer isso. Então, toma-se muito tempo do seu filho dentro do ambiente escolar. E ainda vem com essa pauta, educação integral e tempo integral. Então, além da educação que envolve também o envolvimento na sua moral, na sua ética, no seu comportamento, ela também pega todo o tempo para dentro da escola. Bem, gente, eu quero só acrescentar aqui que tanto os professores quanto o pastor também têm filhos. Aqui tem 2 filhos, temos 3 aqui e temos 5 aqui. Então, os pais, eles estão falando também com a autoridade de pais aqui que vivenciam essas realidades, não somente nas funções, mas também e principalmente na função primária, que são de pais e mães também. Fé como orientação versus imposição. Vou começar com o pastor Carlos. Deixa eu só, talvez, retroceder um pouco. Nós falamos e introduzo. Ok. O que acontece hoje na sociedade? A sociedade hoje desvaloriza a família e há todo um movimento, hoje no mundo ocidental principalmente, para desvalorizar, descaracterizar e até desmantelar a família tradicional. Há todo esse movimento. Mas para que isso leve a efeito, você precisa fortalecer um outro grupo. Aí nesse ponto a escola... E não é só a faculdade, é desde o início. A escola está querendo ocupar um espaço que não é dela. Essa era a crítica que eu fiz lá atrás. Mas só ganha força esse movimento justamente porque a família enfraquece. Se a família for forte, a escola, então, não precisa cumprir esse papel. Na verdade, não precisa mesmo. Mas o mesmo grupo que usa esse discurso de que a escola deve... educar ideologicamente, é o mesmo grupo que tenta desmantelar a família. Então, você que está me ouvindo, fique esperto, porque é assim que nós estamos vivendo hoje. Só que, você que nos ouve hoje e é crente, a responsabilidade continua sendo nossa dos pais. Né? Eu tenho meus filhos, vocês têm os filhos de vocês, e não adianta. Deus vai cobrar isso de nós, é responsabilidade nossa. Deus não vai cobrar da Patrícia, do Manuel, aquilo que é da minha responsabilidade. Então é uma ilusão eu achar que a escola vai educar o meu filho. Não, quem vai educar o meu filho sou eu. A escola é uma parceira, né? E prepará-lo para as outras áreas. E em relação à questão da fé, é um ponto interessante. Porque se você tem o privilégio de colocar o seu filho numa escola confessional, e poucos têm, primeiro que temos poucas escolas confessionais, segundo, não é barato, nem todo mundo tem condições de colocar. Por exemplo, nós não temos uma escola confessional que tenha ensino médio, por exemplo, aqui em Cuiabá, né? E uma crítica que eu faço constantemente, deveria ter. Tá,
Mas e quem não tem o privilégio, não tem condições financeiras ou mora numa região que não tem? Vai ter que se virar com o que tem. E os nossos filhos vão enfrentar desafios. Vão enfrentar desafios na escola, mas muito mais na faculdade. Principalmente se o curso dele for área de humanas. Então, a base familiar, ela sempre foi importante, mas hoje, ela é muito mais. Porque antigamente a sociedade te apoiava. Por isso que era mais fácil. Sim. Hoje não. A sociedade que eu falo, assim, o sistema, as ideologias, a mentalidade, hoje ela anda na contramão. Então, o desafio maior de criar filho hoje é que você está sozinho. Nós temos um privilégio, fazemos parte de igreja. Então, nossos filhos estão num contexto de igreja. Antes de vir gravar o programa aqui, eu deixei o meu filho numa reunião de adolescentes. E então tá lá no grupo deles de estudo bíblico. Então isso é um privilégio, tá? Mas talvez algumas pessoas que não ouvem, e aí já até te desafio você a refletir sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa participar da igreja, precisa estar num contexto de igreja. Igreja, ela não só nos ensina, mas ela também é um instrumento da graça para nos proteger como comunidade, tá? E os nossos filhos estão expostos. E outro, não dá para prendê-los dentro de uma caixa. Isso é impossível. Nós temos que prepará-los para o mundo. Orientá-los, né? Com sabedoria. Isso mesmo. E de deixá-los, né? Ensinar, trilhar, ensinar o caminho, ensinar a palavra e deixar que eles aprendam, inculcar isso na cabeça deles para que eles possam saber lidar em toda situação, em qualquer situação do seu dia a dia, dentro ou fora da igreja, né? Isso mesmo. E assim, a gente vê muito anseio, né? Nós aqui que temos a base bíblica, né, essa condução bíblica, e quando a gente olha para a educação, a gente anseia tantas coisas de mudança, mas a verdadeira mudança, ela só ocorre se tiver uma transformação de quem governa. E Deus não está governando muitas escolas. E entrou, né, muitas pautas, quem está governando ali, e aí está muito, muito perdido. Então, eu tenho experiência de trabalhar em escola, que não é profissional, e é muito expressivo os alunos que são convertidos, alunos que adoram a Deus, que têm temor a Deus. Você olha, ele não precisa falar. Muitas vezes você vê o respeito com o professor, o cuidado que tem com o outro, sabe aguardar, sabe esperar a sua vez, são menos ansiosos, mas a gente sabe que pode ocorrer alunos, né, dentro de uma escola, que pais são crentes, filhos são crentes, que ocorre alguma questão que precisa ser cuidada. Mas quando a gente está numa escola pública, como o pastor disse, é muito revelador aquele que conhece a palavra, que já tem quem governa o coração dele. Porque é diferente o comportamento dele, né? E não está isento de dificuldades, mas já é diferente o comportamento de um aluno. Olha só, gente, tem uma porção de perguntas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, esse bloco agora, nós vamos responder assim, eu vou fazer a pergunta e quem quiser respondê-la, dá um sinalzinho aí ou já entra respondendo, ok? Para que nós possamos aproveitar bem o tempo. Agora vai ser cada uma respondendo uma para que nós possamos acelerar aí o processo e conseguir chegar um pouquinho. Então vamos lá. Estamos criando crianças emocionalmente frágeis ou mais conscientes? Eu acho que nós nunca criamos crianças tão emocionalmente frágeis como a nossa geração. Nossa geração tá um caos. E há vários fatores para isso. Lembra, a primeira pergunta aqui foi, como é que é mesmo? Lá no início, pais inseguros. Pais inseguros. Pais permissivos. Então você começa com pais inseguros. Pais inseguros vão criar crianças frágeis. Inseguras, crianças frágeis. O isolamento. Isso afeta a emoção das crianças. O meu menino mais novo, por exemplo, às vezes ele é muito retraído. Hoje eu até tive uma conversa com ele sobre isso. Eu falei, você precisa estar se relacionando com pessoas. Você não pode viver no seu mundo. Deus não te chamou para viver assim. Nos chamou para nos relacionar com pessoas. E uma das funções de você participar do grupo de pastoreio dos adolescentes é você se relacionar com outras pessoas.
Então, quando eu tinha 12, 13 anos, eu lembro, se eu não me engano, talvez tinha mais, tinha uns 14 anos, 14, 15 anos nessa época. Nós morávamos lá no pátio da igreja presbiteriana Peniel. Minha mãe era zeladora da igreja, tinha uma casa acoplada à igreja, que morava zeladora, então nós morávamos lá. Eu limpei muito o banco daquela igreja. E à noite nós íamos pra rua jogar vôlei. Nós perturbava os vizinhos, porque é normal, né? Bola vem. Mas falta esse tipo de desafio hoje, né? Então, as crianças hoje estão muito isoladas. Por exemplo, a nossa igreja fez uma programação que eu achei que foi muito jóia, fizemos agora no feriado. Nós levamos os meninos, os pais com os meninos, para um acampamento, né? Aí eles dormiram em barraca, lá não tinha água encanada e lá não pegava internet. Então tivemos que ir lá no Rio. Eu lembro que o meu filho Matheus e o Davi foram lá no Rio, andaram lá uns 200 metros ou mais, encheram um galão de água e vieram até Ponto com um galão de água, e depois foram lavar as vasilhas. A turma não alisou para eles não. Mas é uma experiência que eles tiveram. Então, essa instabilidade emocional, ela tá ligada às vezes, porque às vezes a gente fica com medo, né? Por exemplo, o medo da minha esposa. Gente, vai só ficar no mato. Eu falei, deixa os meninos. A superproteção. Passa o repelente e deixa o pau pegar. Mas o que é interessante é que parece-me que nós fomos criados, o homem foi criado para isso. Porque eu estava observando os filhos do Gil lá, né? O Isaac e o Murilo, eram os mais pequenininhos que estavam lá. E quando as mulheres da igreja souberam que o Gil ia levar o Isaac e o Murilo, nossa, é doido, não é possível. E foram os moleques que mais se divertiram. Os moleques estavam até roxo de sujo, de terra. Mas pensa na alegria dos meninos. Então, essa sociedade, se não mudar, vai criar, ela já está criando e vai criar cada vez mais. E aliado a isso, aí eu deixo os irmãos falar que eu falo demais, né? Aliado a isso, há o fator de que nós vivemos numa sociedade altamente psicologizada. E vocês que são professores devem sofrer muito, porque o que chega de criança com laudo lá, né? E para mim, a boa parte desses laudos, não vou dizer todos, generalizar, mas a boa parte desses laudos é um cala-boca para o professor, né? E uma muleta para o aluno, e é um problema que vocês vão ter que resolver. Eu sei que eu não estou sendo muito politicamente correto aqui na minha fala, mas paciência, essa é a realidade. Vamos lá, a escola está educando ou substituindo os pais? Qualquer um dos dois agora, dos educadores aqui. Olha, Anair, eu vejo das duas formas, né? Eles estão delegando, os pais delegam para a escola abraça, como o pastor já tinha dito anteriormente, né? Então, a escola ela não está conseguindo nem realizar o próprio papel, que a gente não está tendo tempo nem para poder transmitir os conhecimentos seculares, ainda temos que abraçar a função dos pais, que é de educar. Antigamente, quando você fazia qualquer peraltice em sala de aula, o maior medo seu era que seus pais soubessem que você tinha aprontado na escola. Hoje em dia, o maior medo do professor é que os pais saibam que o filho está aprontando, porque o pai vai no professor, vai na escola, entendeu? A responsabilidade você está ensinando errado. O pai não ensina, mas também que não quer que você delimite, não quer que você ensine, entendeu? Porque fica aquele negócio, se o professor ensinar, eu estou sendo errado. Então é melhor não ensinar o professor também não, e nem a escola. Então fique esse impasse. A gente faz ou não faz? Faz ou não faz? Eu faço. Ok. Disciplina virou tabu? Ixi, olha só. Mas eu quero voltar ali um pouquinho né, nos frágeis ali, né? Sim, a gente vê uma alienação total, né? Porque essas emoções estão todas transtornadas. Eu vou colocar um exemplo aqui. Teve um aluno que ele recebeu a avaliação dele e ele não foi bem sucedido. Ele não tirou nem média, tirou uma nota, né, muito baixa. E ele começou com raiva. Então, emoção, raiva, porque não... E aí você vai pensar, não agradou porque a nota é dele. Mas ele tinha notado que o colega
tinha notado uma nota boa. Então, os pais muitas vezes falam, vai tratar a raiva. Ok? O seu filho tá com crise de raiva aqui, mas muitas vezes pensa que é por conta da nota dele. Não era por conta da nota dele, era por conta do colega que ele tava com raiva. Que foi melhor que ele. Então a raiz dele não tá a raiva não tá na nota dele, que ele não foi atento, não conseguiu ali ser bem sucedido. É porque o outro foi melhor que ele. Ele, entendeu? Então é isso que a gente tem que... Essas emoções, é alegria. Alegria em quê? Porque ganhou o presente? Tá frágil, porque ganhou o presente. Então, a alegria tá no Senhor. Sim. E se ele tá em tristeza, a tristeza tá de quê? Então, se a gente for analisar essas emoções, e aí a psicologia vai ter um banquete, né, pastor? Faz figurinha. De onde sai os emojis? Tem até o psicólogo, acho que é Paul Ekman, que ele coloca as categorias das emoções. E aí, a criança que não quer falar, você coloca as figurinhas. Qual que é que você tá aqui hoje? É a alegria, é a tristeza, é a raiva, sabe? Então, padroniza as emoções. E isso os pais estão aceitando de uma maneira muito tranquila. Não, deixa ele porque ele está com raiva hoje. Então, vamos acalmar ele porque ele está com raiva. Ok, vamos acalmá-lo. Mas essa raiva está vindo de onde? E a palavra tem resposta, né? Então, que leve os seus filhos até a palavra de Deus, que a família se encontre em Deus, que Deus seja o centro da família, porque muitas dessas coisas são resolvidas, né? E voltando então aí, Anaí, que você deixou a disciplina. Que coisa complexa. Que coisa complexa, né? Porque você não consegue mais saber a dose. E como no passado o professor, ele era colocado, primeiramente, a sua hierarquia dentro da escola, que perdeu. Depois, uma posição dentro da instituição, que perdeu. Então, essa autoridade era delegada. Não, ele é professor e pronto. Hoje não mais. Não basta ser professor. Toda turma você tem que ressignificar a sua autoridade. Porque você já entra na turma, você já está em teste. Primeiro você tem que mostrar a sua competência, porque aqui sabe mais que você. Eles consultam e testam a sua competência. Depois, o que você está tratando vai ter validade? Então, todo o tempo você vai ser testado. Até você ser aprovado, 1 ano que você tem de prazo para trabalhar com uma turma. E muitas vezes, a disciplina você tem que ir levando junto com muita cautela. Porque nem você vai ser aprovado por todos ali. E aí, principalmente os pais. Então, que critério é esse que a senhora está usando? Como pode o meu filho ter feito isso? Então, que disciplina você está dando? Então, está tudo muito relativo e isso está sendo prejudicial. Perde total controle. Eu vou dar um exemplo de uma prova que um aluno fez. Ele não conseguiu fazer, ele entregou e aí, então eu reportei a coordenação. Então, dá mais a mesma prova para ele. Ele fez 3 dias a mesma prova. Recolhe e volta, recolhe e volta. Então, que disciplina é essa que nós estamos mostrando? E para os outros alunos? Como está o princípio da justiça, da equidade? Então, isso vai revelando e afeta a nossa postura como professor. Certeza. Limite é cuidado ou controle? Cuidado. Até certo ponto. Se você não se controlar, não tiver cuidado, você acaba mais controlando do que dando limite. A criança começa a ter mais medo do que respeito. Então, você tem que ter muito cuidado nesse impor o limite para não trazer uma consequência pior. Porque eu aprendi a respeitar e não a ter medo. Apesar que o medo faz parte um pouquinho do respeito, então, isso eu ouvi um pastor, que ele é líder nacional, em que ele disse que toda escola precisa ter alguém que as crianças tenham medo. O que vocês podem me dizer disso? Vamos entrar aí na questão do limite e cuidado, cuidado, controle, e pensar nessa questão. O que você quer dizer com controle, só para entender? É aquele, a pessoa que tem limite é um cuidado dele, ele quer cuidar da criança, ou na realidade ele quer manter as crianças na rédea debaixo do pé. Tá. Bem, eu acho que isso aí depende do contexto que isso for abordado, né? Num contexto militar, tem que ter rédea. Sim. E tem que estar debaixo da autoridade. Mas existe um princípio também, dentro de casa, o moleque tem que me obedecer. Eu sou o chefe dentro de casa.
Na escola, o professor é o chefe e eles têm que obedecer. E tem que saber disso. Nós estamos numa época de anarquia, né? E nós temos hierarquia e não anarquia. E esse princípio precisa ser deixado claro. Na sala de aula, quem manda é o professor. Isso tinha que ser claro, mas hoje não é claro. Não é? E interessante, pastor, por quê? Porque nós temos visto muitos pais procurando as escolas militares por conta disso aqui. Não, então você percebe que o problema, a sociedade ainda, graças a Deus, entende que precisa das duas coisas. O limite, ele protege, mas a questão do controle também protege. Se for por isso que eu falei, vai depender muito do contexto e da forma como isso é usado. De uma forma equilibrada, né? Porque todo mundo precisa saber que ele tem autoridade. Ninguém é que nós vivemos uma sociedade que o pessoal acha que democracia é assim. Eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. O ser humano não pode fazer o que quiser. Do ponto de vista bíblico, não pode. Porque o nosso coração é enganoso, então eu não sou livre. Na verdade, a Bíblia não é democrática, né? Eu tenho que me submeter a alguém. Eu me submeto a Deus, eu me submeto a meus pais, eu me submeto ao meu patrão. Meu patrão. As autoridades. As autoridades. Então, isso é um princípio na Escritura. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. E os pais têm que ensinar os filhos a respeitar o professor. Tudo bem, pode ter um professor ou outro que exagera, que ultrapassa o limite? Pode. Existem meios de conter isso. Mas na prática, a gente sabe que o maior problema não é com o professor. Na prática, o maior, assim, se formos colocar em termos de percentual, os alunos são muito mais difíceis, entendeu? A rebeldia dos alunos é muito maior. Vai ter um professor outro que vai ceder? Vai. Mas eu acho muito mais fácil você trocar um professor, chamar a atenção dele, corrigir, do que você pegar 50 alunos e fazer essa correção. Mas o ser humano, ele precisa de limites e ele precisa de controle, porque ele tem uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz isso. O homem não é uma tábua branca, ele não é fruto somente de uma construção social. Não, ele já nasce inclinado para o mal. Essa é a descrição bíblica. Eu quero atrelar aqui essa próxima pergunta. A fé ainda tem espaço na formação de caráter? Ainda está tendo realmente, diante de tudo que o senhor vem vendo e andando, e no aconselhamento bíblico, e no onde o senhor tem andado, o senhor tem visto isso? Vamos definir fé. Fé no sentido cristão, porque a fé no nosso meio, como cristão, ela é a base, né, para tudo, inclusive para o caráter. Por quê? Porque a fé produz em mim temor a Deus, a fé me dá confiança, a fé me dá esperança, a fé me alerta também que eu não posso brincar porque Deus julga, Deus disciplina. Então ela é a base central da nossa vida. A fé na verdade. A fé na verdade estabiliza as minhas emoções. A fé na verdade vai me dizer que a vida é assim mesmo, nós temos luta, nós temos dificuldade, porque a Bíblia diz isso, no mundo passar por aflições, etc. A Escritura, ela não romantiza o ser humano. Primeiro, a Escritura diz que nós já nascemos em pecado, então ela não romantiza. Mas, por outro lado, ela dá esperança, porque mostra o Cristo que pagou pelos nossos pecados, mostra também que nós somos aceitos não por causa do nosso desempenho, mas por causa do desempenho de Cristo. Isso nos ajuda a lidar com as nossas emoções, porque em escola também, né, até você tocou num ponto aí, mas o contexto que você tocou é outro, mas do aluno ficou com raiva porque o outro conseguiu e ele não conseguiu. Mas existe, não é o caso que você tocou, mas existe também hoje, às vezes, a questão de competitividade, no sentido de que você quer ser tão bom quanto o outro. Não estou dizendo que o cara que é preguiçoso, que é relaxado, não. O cara, ele está esforçado, mas às vezes ele não tem mesmo competência para aquela função, às vezes inclusive intelectual, né? Os dons dele é para outra área. E talvez valha a pena, Nair, até um programa sobre isso, para tratar sobre questão de dons na educação, que para mim é um outro problema.
todo mundo tem que fazer... Eu vou arrumar confusão aqui. Mas todo mundo tem que fazer curso universitário? Acredito que não. Acredito que não. Porque isso tem a ver com dons. E às vezes a gente acha que todo mundo tem que ser intelectual. Não, todo mundo tem que ser mestre, doutor. Não, porque isso tem a ver com dons. E no nosso meio cristão, principalmente. Eu não posso, e aí entra a questão de educação também, eu não posso estimular o meu filho a escolher uma profissão porque ela é mais rentável. Isso é totalmente antibíblico. É lógico, se ele puder escolher uma profissão que está dentro da sua vocação e que dá para ele ter o recurso suficiente, o ideal é que nós vivêssemos num mundo onde as pessoas, independente de qual fosse a profissão, ela pudesse ter um salário digno. E é isso que a sociedade, a política deveria trabalhar para isso. Mas nós temos que pensar na educação e dentro da questão dos dons. Isso é importante. E dá até dó, porque, por exemplo, um cara que tem dom para arte, por exemplo, ele sofre nesse país, tá? Se for depender de música, ele está perdido para ele sobreviver. Raramente são aqueles que vão... Raramente, principalmente quem toca. Quem canta, às vezes, conforme for o segmento, ainda consegue alavancar um pouco a carreira. Mas é uma parte insignificante. Insignificante. É o artista que pinta quadro, que faz... Por exemplo, rapaz, e olha o negócio que eu admiro é a arte, hein? A arte boa, né? Não essas bobagens aí que o pessoal joga tinta na parede aí e fala que é arte. A arte boa. Mas, às vezes, o cara faz uma escultura, faz aquele desenho, aí vai vender lá na praça, lá, uma trabalheira danada, e aí o pessoal, ninguém valoriza, acha muito caro, né? E às vezes o cara vive numa dificuldade financeira grande, porque ele não tem condições de viver de acordo com os seus dons. Isso é um problema que para mim é um problema educacional também, né? Então, a educação é muito complexo. E assim, pastor, pegando essa fala do senhor aí, né? A desfiguração do homem levou a isso, né? Aprecia o feio. Isso. Né? Porque Deus colocou o bom, o belo e o verdadeiro. Então, acaba distorcendo tudo. Tanto o senhor vê nas obras de arte e também nas roupas, em vestiário, em cabelo e tantas coisas, que o feio se torna apreciado. E isso é a desfiguração, né, do homem. Mas, Anaí, o pastor, antes você tinha feito uma pergunta? Se a fé ainda tem espaço na formação do caráter? Não, é da disciplina, né? Disciplina virou tabu e depois limite será cuidado ou controle. Eu só quero colocar o seguinte, o limite da segurança. Para filhos, o limite é essencial. Para nós, ser humano, o limite da segurança. E desde bebê, se mãe tem rotina... O bebê sente hora de dormir, hora de comer, hora de descansar, desde o ventre. Por que tantos bebês nascem tão agitados? Agitados, eu fico perplexa de ver pessoas que eu conheço e falam assim, meu bebê não dorme. Mas ela também não dormia quando ela estava grávida, porque ela tem que trabalhar demais, ela tem que dar conta dos projetos de madrugada. Você acha que um bebê não está sentindo que não tem tempo? Então, esse limite é desde o ventre. E vai nascer uma criança e a gente fica romantizando. É uma vida que está na sua mão para você estar ali educando, né? E perdeu-se a educação das virtudes. Então, aspira essa confusão. E como o pastor falou, como você é educação em massa... Então, todo mundo diz, você tem que ir, você tem que estudar, você tem que ir para a universidade. Mas as coisas, quando é feito com a excelência de Deus, o dom vai ser revelado. Se ele é político, vai ser político de excelência. Se ele é médico, vai ser médico. Não é pela massa. Então, todas as questões e o limite vem dentro da disciplina. Então, não tem como desligar de uma coisa, né? Quando a gente coloca limite, a gente está colocando disciplina. E tem coisa, assim, que é bem complexa. Por exemplo, parece que é muito fácil. Alimentação de filho. A gente não vai falar de outra alimentação, parece que é uma coisa simples. Mas dizer não para o filho, não coma mais. Não pegue mais uma banana. Não. Então, tem crianças que precisam receber o não
pela segurança da saúde dele, e outra coisa, ao contrário também, você precisa comer. Tem criança que não come. Então, é disciplina. E é tão complexo, sim. Precisamos de pedir ajuda. Pais que passam por essa situação têm que pedir ajuda. Se ajuda médica, ajuda do pastor, ajuda de um aconselhamento, porque tem famílias sofrendo. Porque muitas vezes não tem um instrumento. Dentro da escola, nós temos instrumentos pedagógicos de disciplina, mas está tão complexo de colocar nossos instrumentos em prática. Muito complexo. Olha só, eu queria aproveitar esse momento, agora essas perguntas, pensando em vocês como pais. Esqueçam aí agora as funções, e essas perguntas são direcionadas aos pais que vocês são. Então, seu filho respeita os seus filhos, respeitam você, ou apenas negociam tudo? Manuel. Mas Manuel tem mais filho? Começa comigo? Manuel mesmo. Não, eles respeitam. Qual que é o mais velho? O mais velho tem 19. E os mais difíceis são os pequenininhos, de 2 anos e 11 meses. Que você tem que colocar o limite. Aproveitando o gancho que ela disse, tem um dos gêmeos, o Tomás, ele quer comer além da conta. E o Josué quer comer menos da conta. Então você tem que mandar um comer e o outro parar de comer. Então é complicado. Você vai ver assim, por que ele vai comer e eu não posso comer mais? Então, mas eles respeitam, eu não negocio. Com meus filhos eu não negocio. Lá em casa a autoridade sou eu e minha esposa. E pronto, acabou. Muito. Tem uma coisa que eu acho que está faltando muito, né, pastor? É uma negociação. Muitos filhos estão virando os líderes da casa e os pais obedecem aquilo que se você fizer isso, você vai ganhar isso. Não, eu não estou pedindo para você fazer. É uma ordem. Eu não estou pedindo para você tomar banho. É hora de tomar banho, você vai tomar banho. É ordem, não é pedido. Pedido que você vai pedir um favor. Pega tal coisa para mim, por favor. É um pedido. Banho, alimentação, dormir, é ordem. Desligar a TV é limite e é ordem. Se você não colocar, ninguém vai colocar. O mundo vai judiar, mas não vai ensinar. Tudo bem, Patrícia. Você impõe limites consistentes ou depende do humor do dia? Ixi, deixa a vida me levar. Vamos lá, mas sabe que isso é realidade, né? Isso tem muito e acontece muito. Então tem sua razão. Primeiro que, pela graça de Deus, né, a minha família tem a presença do pai, né? Eu como mãe e 3 filhos. Então isso também é muito importante. A gente acredita na família estruturada, né? A família com a figura do pai, com o seu papel E agora, nesse momento, quero já mandar um abraço aí pro meu amor, né? Então, desde sempre, né? Acho que nós tivemos uma família, meus pais, né? Que a gente teve muita referência neles, de respeito, de alicerce, tanto também do lado de Ricardo, né? Então, a gente traz uma bagagem que é muito sólida dentro de uma família. Então, nós temos princípios muito definidos. A refeição na mesa não se negocia. Lá em casa nunca teve comer na frente da televisão. Não existe isso. Desde bebê. Então é tudo muito planejado as coisas. Não existe levantar da mesa e deixa para a mãe. Não. Todo mundo colabora. Então, princípios de organização, princípios de ordem dentro de casa. Então, é muito dialogado, é muito conversado. Eu recebi uma bênção do céu, que são meus 3 filhos. São muito educados, porque são meus filhos, mas eles são tementes a Deus. Nunca eu tive dificuldade, né, de mãe, mas deixa, mãe, mas pode. Não, e eles ficavam. Podia chorar, mas o choro faz parte. Quem não disse que não tem sofrimento? Tem sofrimento, frustração. Mãe, mas todo mundo vai, filho, mas hoje não vai. E ficava. Então, não levava adiante. Não tem barganha, não tem troca. Nunca teve. Nunca teve na minha casa de mãe, mas se eu fizer isso, estudar sempre foi uma questão que eu estudava junto até uma certa idade, né? Então, eles estudaram uma escola que tinha semana de prova. Então, eu falava que eu também estava na semana de prova, porque eu acompanhava. Hoje eu tenho prova de ciência, para tudo, porque hoje eu tenho prova de ciência. Eu acompanhava eles. Foi até uma certa idade. Depois que eles criaram segurança, rotina, disciplina, então agora é com vocês. Então, não tinha também, mãe, se eu tirar tanto na prova, a senhora me dá um presente?
sabia que nem precisava perguntar, porque a educação não é troca, é para ele, é crescimento, ele vai aprender coisas e eles gostam de estudar. É uma outra questão que muitos filhos hoje em dia não gostam de estudar. Meus filhos gostam de estudar e eu acho que isso é desde a barriga. Desde a barriga. É ler, é cantar música, é você conversar com o filho, nasceu, você ler livro. Tem uma senhora que ela mostra que ela já leu 50 livros para o seu filho de 3 anos, desde o ventre. Ela já leu 50 livros, ele tem 3 anos de idade. Mas é muito desenvolvido, porque propicia isso dentro da família, né? Então, essas questões de barganha, de troca, não funcionam lá em casa, ainda mais um alemão, né, pastor, como o senhor conhece. Vai fazer troca com ele, ele vai dar uma enxada. Você quer? Então dá uma enxada aqui. Então, é uma coisa muito dialogada, e se também não vai agradar, vai ter que engolir, e no outro dia vai ter que estar tudo bem. Pastor, as frustrações lá com os meninos, como é que acontece? Na cinta, tô brincando. Outra coisa. E só quando dá, né, pastor? Não sei se algum dia eu peguei cinto para bater nos meus filhos. Mas tinha uma questão, pastor. O Pedro, ele é daquela coisa de se tirasse a liberdade dele. Então, você vê o coração dele. Então, você podia pegar chinelo, Ricardo era um de falar assim, você vai fazer de novo? Você vai tomar na sua bunda. Mas ele falava, não dói. Então, pegava ele e colocava dentro do berço dele, que ele não conseguia descer ainda, porque era muito pequeno. Aí sim, mexia com ele. Porque cerceava o limite, né? Ele estava ali, o princípio da prisão, né? Tirou a liberdade dele. Esse é o princípio. Tira a sua liberdade para ver o que acontece. Porque aqui passa, alivia e eu tô livre. Sim. Então, cada filho se mostra de um jeito. E isso que a conexão do pai você tem que entender. Tira livro de um, vai doer. Tira a liberdade do outro, vai doer. Tira algum videogame do outro. Então, cada um vai se comunicar de uma forma diferente. E os pais precisam estar conectados com os filhos, né? Eu falo o seguinte, Deus não nos dá os filhos todos iguais, até pra gente ficar mais humilde, né? É verdade. Eu brinco isso na igreja. Porque nem todo mundo vai ser obediente, estudioso. Sim. Pelo menos não lá em casa, né? Por exemplo, o Mateus, ele sempre foi mais obediente do que o Bernardo. Mas o Bernardo é mais carinhoso que o Mateus. Mateus é mais quieto, o Bernardo é mais respondão. Logo, foi o que mais teve disciplina. Foi o que mais teve disciplina. Porque a disciplina, ela tem a ver muito com o estilo da pessoa. Sim. Né? O Mateus, quando era menor, gostava muito de ler. Hoje tá ficando meio sem vergonha. Mas ele gostava muito de ler. Tinha um vocabulário bom. O Bernardo não gosta de ler. Mas de jeito nenhum, é uma luta fazer o Bernardo ler. Então são diferentes. E nem fala muito. Não, ele assim, não fala muito fora. Com os colegas ele fala. Com os amigos ele conversa bastante. Inclusive, todo mundo tem essa impressão dele. O Mateus também tem essa impressão dele. Mas com os colegas eles falam bastante. Mas o meu ponto é que, como eles são diferentes, a disciplina é diferente. Né? Não vai, igual você falou da questão da comida e tal. Agora, existe um tipo de disciplina que ela é geral. Né? Ela é geral, questão de dormir, questão de comer, questão básica. Higiene. Mas, e outro? Eu acho que o Manel tem mais autoridade para falar aqui, talvez, do que eu, com certeza. Até porque ele tem uma experiência diferente. Ele tem meninos pequenos, adolescente, e ele tem jovens. Né? Os seus mais velhos estão com 19, 20 anos? 19 anos, tudo grandão que os meninos. Então você tem várias fases dentro da sua própria casa. Ao mesmo tempo. Né? Então existe uma educação geral, mas você vai ter que lidar com os pequenos. E aí existe competitividade também. Com certeza. Né? Eu só tenho 2, né? Infelizmente, queria ter tido mais filhos, tá? É mesmo, professor? Queria, Filho é bênção.
por questão de saúde da Marli também, mas eu queria ter no mínimo 3 ou 4, por aí. Mas tudo bem, eu acho família grande, eu acho uma bênção de Deus, né? E somente quando envelhecer, você vai ver, quando envelhecer, é a bênção que vai ser ter uma família grande, só que os meninos cuidar de você. Eu tenho 8 irmãs. Então... É o caso da sua mãe agora, né? Então, a família grande estão lá cuidando da sua mãe. Todo mundo cuidando dela. Beijo, mãe. Mas existe essa questão de competitividade também, né? Você deve experimentar isso também lá, por exemplo. Mas e o Gabriel? Mas o Gabriel já está na universidade, o Gabriel está com 21 anos, entendeu? É diferente, entendeu? Dirige e tal. O Pedro tá com 14 anos, né? Então, é mentalidade diferente. E a gente tem que ter essa sensibilidade. E eles, às vezes, eles é que não tem. Porque, às vezes, o mais velho quer ter, às vezes, o mesmo do mais novo. Quer ter o mesmo tratamento do mais novo. E você tende, às vezes, cuidar mais do mais novo e deixar o mais velho se virar. Rapaz, você é homem, se vira. Mas por que você não faz, no meu caso, por que você não faz assim com o Bernardo? Eu falei, não, Bernardo é o Bernardo, você é você. Quando você era da idade do Bernardo, eu aliviava para você. Aí hoje, por exemplo, eu cheguei, agora não estou à tarde. A Marli lá no apuro corrigindo prova, um monte de prova corrigindo. Aí eu olhei lá um monte de louça lá. Falei, Bernardo, vem aqui. Cara, para lavar essa louça tudo agora. Eu falei, tô dando bola pra você, rapaz. Tô lembrando que o Matheus, quando era da sua idade, lavava essas louças todas e eu tô dando bola pra ele. Porque geralmente o filho mais velho, ele acaba sofrendo mais. Sofre. O mais novo vai escorando no mais velho, né? Aí ele foi lá e foi lavar. Aí eu saí, fui cortar o cabelo, alguma coisa, falei, quando eu voltar, quero ver essa louça lavada. Aí quando eu voltei, a mãe tava lá ajudando, né? Eu falei com a Marli, deixa o menino. Mas, eu te falei, educação é sempre um desafio, tem os contextos, as idades. Agora, existe aquilo que é geral e existe aquilo que é específico. E cada um de nós vamos ter a nossa experiência. Você tem, dentro do seu contexto familiar, o seu e lá o meu. Agora, nós precisamos, aí eu encerro a minha fala aqui, nós temos que ter alguns princípios do que nós somos crentes, né? Nós temos alguns princípios que são padrões, né? Bíblicos, né? E nós temos que levar isso em conta, independente de idade, de qualquer coisa, que é amor a Deus, respeito, esses princípios cristãos têm que estar... São inegociáveis. Exatamente. Gente, nós estamos aqui já estourando um pouquinho o nosso tempo, mas eu gostaria de encerrar assim. Eu vou uma pergunta para cada um e aí nós fechamos. Como o tempo já está reduzido, a resposta também, infelizmente, vai ter que ser reduzida aí, né? O nosso tempo é bem curtinho, então a resposta mais rápida, certo? Então vamos lá. Qual é o custo de não corrigir hoje, professor Manuel? Qual o custo de não corrigir hoje? Várias consequências, né? Você vai ter crianças sem limites que vai achar que todo mundo tem que funcionar ao redor dela. Se você não dá o limite, se você não ensina que existem autoridades, que existem pessoas acima que você tem que respeitar, lá na frente não vai saber e aí vão ter muitos problemas. Hoje em dia você vê crianças ou jovens, adolescentes com depressão, com ansiedade, tentando suicídio, indo na onda de influenciadores e tudo mais. Por quê? Porque não aprendeu isso em casa. Você não ensinou, você não deu esse limite, você não deu esse ensinamento, você não ensinou a base bíblica, a base cristã, né? Ensinamento da palavra, onde as crianças vão aprender a lidar com todos os tipos de situações. Então, lá na frente, as crianças que você não ensinou hoje vão sofrer o amanhã. Ok, professora Patrícia. A ausência de limites claros pode comprometer o desenvolvimento emocional e social da criança? Como que isso aparece no dia a dia? Total, né? E só colocando aqui, né? Se não corrige e chora agora, vai chorar depois, né?
Exato. É isso que é a tristeza, né? Então, agora a Lisa, então, colocando aí, peraí, deixa eu pegar aqui, né? Você colocou A ausência de limites claros claros. pode comprometer o desenvolvimento emocional e social da criança. Como é que isso aparece no dia a dia? Total, né? Então, essa criança sem limites, ela então idealiza o mundo para ela, né? Então, que tudo é permitido, ela pode entrar aqui e tá tudo certo, então ela não tem um comportamento adequado e ela passa a ser uma pessoa inconveniente, ela passa a ganhar rótulos, ela dentro de escola, muitas vezes acabam distanciando, né? Ninguém quer no grupo, porque lá atrás ela não soube, os pais, né, os responsáveis, não colocaram um limite nela, em respeitar a voz do outro, em respeitar a ideia do outro. Então, ela fica numa criança que muitas vezes poucos toleram a presença, acabam excluindo, pessoas que acabam sendo autoridade demais, poder demais, se engrandece demais, e muitas vezes esse alto poder vem desde lá da base. Tá dando para ela espaço muito grande, tá largada, não tem fronteiras. Então, isso ela acha que ela pode tudo e vira os chefinhos, os donos do poder, um reizinho, né? Então, tem muitas consequências. E as emoções vão estar dando gatilho para tudo isso aí, né? Tudo que ela vai dar frutos, Ok. né? E a gente vai ver esses frutos na sociedade. E isso é uma grande consequência que a gente está vendo aí, né? Pastor, vamos lá encerrando aqui. Como orientar os pais que têm medo de corrigir, que não dão limites, que colocam as crianças para comandar o programa e elas sentem e assistem aquilo, dizendo, olha, mas como tão bonitinho, né? As crianças agora estão assumindo responsabilidades que não têm maturidade para aquilo e tem pais que delegam. Eu ouvi há poucos dias o pai dizendo assim, nós fazemos aquilo que ele escolhe. Aquilo que ele escolhe fazer, nós vamos lá e fazemos para ele. E aí ele vai, e eu olhei assim, mas e maturidade? Ele tem maturidade para assumir uma coisa dessa, como o senhor colocou, como a senhora colocou? Como é que esses pais podem fazer para corrigir e dar limites? Difícil vai ser responder rápido. Sim. É difícil. Concordo. Mas Tá com picanha, vai com leite, né? Ó, a primeira questão, você que é pai que está me ouvindo, você está cansado, vou dizer para você, criar filho não é fácil mesmo, não. Mas a primeira coisa que nós precisamos é desconstruir e construir. Desconstruir, porque você chega com a mentalidade que não é bíblica para a educação do seu filho. Aprendeu sei lá onde. Podcast da vida, não nossa, claro. Algum livro que você leu, alguma coisa que você viu. Crenças erradas. Crenças, cheia de crenças erradas. Influência de alguns ramos da psicologia, de que você não pode falar, você não pode bater, você não pode pôr limite. Não pode disciplinar. Não pode disciplinar. Esse mimimi danado que está causando uma geração de pessoas cheia de problemas emocionais. Então você precisa se libertar disso. Como é que eu faço isso, pastor? Bem, se você é crente, vai conversar com o seu pastor. Ele pode te orientar, né, e orientar biblicamente. Há livros que você pode ler, que pode te ajudar. E vai ler a Bíblia também, né? Porque os livros bons são escritos a partir da Escritura. E a Bíblia fala muito sobre educação, né? E, por exemplo, você pega Deuteronômio capítulo 6, ensina a criança no caminho deve andar. Não, isso é provérbio, mas lá em Deuteronômio capítulo 6, ele fala para inculcar na criança. E é interessante que o texto fala ao levantar, ao andar, nos umbrais da porta. Então, ali é um princípio de uma educação objetiva. Segundo, uma educação trabalhosa. Rapaz, que trabalho que não dá para fazer um negócio desse ao levantar. Então, trabalhosa. Repetitiva. Mas ninguém conhece melhor o ser humano, as questões cognitivas, porque às vezes eu fico pensando assim, o pessoal fala de um jeito, né?
hoje como se a Bíblia não tivesse resposta. Bem, como que não tem resposta se quem escreveu a Bíblia é Deus e Deus que criou o ser humano? Deus sabe como é que funciona a nossa cognição. Tudo. E por isso que a Bíblia usa muito repetição, usa muito imagem, usa muito parábola, usa muito exemplo e etc. Então você precisa olhar para a Escritura. E a Escritura, no livro de Provérbios, tem um monte de versículo que fala sobre a disciplina com vara. Sim. Ela tá lá. Entendeu? Só que a Bíblia também, ela equilibra. A Bíblia fala que você também não pode exagerar para que seu filho não fique desanimado. Então a Bíblia ela também não é um livro então tem que ir lá e machucar o menino. Não. Ela manda disciplinar, inclusive usando a vara, da forma correta. E ela orienta, e ela alerta para não exagerar. Então ela traz o equilíbrio. A Bíblia manda sentar, manda conversar. A Bíblia dá toda a orientação. Então eu preciso voltar para a Escritura e me libertar dessas visões da sociedade que é totalmente conduzida por uma psicologia anti-bíblia. E outra coisa, nós vivemos numa mentalidade do mundo que o importante é ser feliz. Existe essa mentalidade. E aí, só que a gente tem que entender que não dá para ser sempre feliz. Você vai se frustrar, você vai sofrer, as coisas não vão sair do jeito que você quer. E não dá para proteger o seu filho disso. Porque quando ele for adulto, ele vai receber não. Ele vai lidar com gente difícil no trabalho, na faculdade, pessoas de má índole. Tem que preparar para as frustrações. Gente ignorante. Então não dá para criar dentro de uma redoma. Aí entra uma outra questão, o medo dos pais. Né? Mas, e o meu filho, mas olha, nós temos que entender o seguinte: quem cuida de nós é Deus. Nós nunca vamos conseguir proteger os nossos filhos o suficiente. Não estou dizendo para você ser irresponsável. Não abrir, não largar de vez. Não é isso. Mas também não começa a achar que isso é Deus. Uhum. Nós não temos esse poder. Só que eu vou dizer para vocês, é difícil às vezes para a gente confiar e descansar nisso aí. Porque a gente acha que a gente... não, mas se eu não fizer... Não, você não é Deus. Nós queremos ter o controle, né, pastor? A gente quer ter o controle e quer controlar ali os nossos filhos. E não temos condição de fazer isso. Enquanto não tem essa mudança de mente que Deus cuida melhor que eu... Sim. Você não vê, às vezes, essas crianças criadas na rua, os moleques safa pra caramba, esperto e tal, e vivo. Por que eu tô falando vivo? Porque a gente pensa o seguinte: não, mas ele vai morrer. Rapaz, os moleques estão aí. Porque, na verdade... A gente esquece que quem está no controle é Deus, e quem cuida é Deus, quem protege é Deus, quem livra é Deus. Você começa a falar, nossa, não sei como que esse moleque não morreu. Não morreu porque Deus está cuidando. E pensando nisso, né, nós vamos encerrar aqui com o versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse foi o nosso primeiro podcast, Amor ou Omissão? Essa pergunta nós transferimos para você. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo podcast. Eu sou a Nair Emília, até lá. Muito obrigada a todos vocês por terem estado aqui conosco. Deus abençoe a cada um. Obrigada, oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo que você precisa para se vestir bem.
O Mercado Alvorada está sob nova direção e agora ele passa a se chamar Bem Supermercado. Ainda estamos em fase de reestruturação. Chegamos para atender você e sua família com a qualidade que merece e com ofertas imperdíveis. Temos frutas e verduras frescas todos os dias. Nosso açougue tem cortes especiais para todos os gostos. A padaria está literalmente dos sonhos, bem recheada todos os dias. E às sexta-feiras temos pizza da casa, super saborosa e com aquele preço que vocês amam. E o mercado está repleto de produtos com ampla variedade. E fazemos entregas nas proximidades. Bem Supermercado. Rua Bela Vista, número 125, bairro Alvorada. 999753949. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento.